Glória a Deus. Pode sentar. O Senhor é bom. Em todo o tempo o Senhor é bom. Desde ontem, né? E hoje eu acordei pela manhã com uma música. A Patrícia falou assim para mim: "E pastora, já pode fazer o louvor hoje." Eu falei para ela, meu sonho era cantar. É uma música do Morada. Eu sou muito desafinada, mas a música diz assim: os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Tu és o único motivo que me fez chegar. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Os filhos já chegaram aqui. Nós chegamos. O ambiente o Senhor já tinha formado, preparado aqui. Para mim, para a Nádia, para a minha vizinha, que foi para o culto e chegou lá, não tinha culto. Eu falei, vem comigo. Para o Helder, para a Vanessa, para o Arlindo, para a Maria, para o... Esqueci, por favor. Para o Gilvan, para a Patrícia e para o Carson. E às vezes a gente fica esperando multidão. Nós, muitas das vezes, ficamos na expectativa daquilo que nós vemos. Quanto mais importante é a presença do Senhor, que já estava aqui nos aguardando. Os filhos chegaram até aqui. Pastora Nádia, na semana retrasada, ela veio com uma palavra abençoada. Porque nós estamos na campanha conquistando a nossa liberdade. E para muitos aí, como eu já ouvi várias vezes, o ano já acabou, o ano terminou, não temos mais nada a fazer, está passando rápido, acabou. Verdadeiramente, para aqueles que estão acreditando dessa forma, o ano acabou. Porque as pessoas, elas ficam numa expectativa do ano novo. Ai, vai ter a virada, eu vou mudar, as coisas vão acontecer. É um verdadeiro engano. Porque nada adianta um ano novo se você permanece nos erros do passado. Então eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Porque liberdade é para crente. O Senhor nos libertou. Mas muitas das vezes nós não entendemos a liberdade que Deus nos dá. Porque se nós soubéssemos e entendêssemos a potencialidade que nós temos em Deus, meu irmão, minha irmã, nós não andaríamos mais cabisbaixos. Porque só vitória em Deus. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 1, aonde para mim é uma chave, é um mistério que você tem que pegar essa chave nessa noite em nome de Jesus. Diz assim, olha: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Meu irmão, minha irmã, essa é a nossa identidade. Eu tenho aqui na minha mão a minha identidade. Às vezes a gente não gosta nem de olhar para ela, né? A gente olha, meu Deus, que coisa feia, horrível. A minha mãe tirou a identidade dela nova agora, mas ela permanece na carteira com a identidade dela quando ela era novinha. Que ela fala assim, é muito feio, não estou gostando do que eu estou vendo. Por quê? Qual é a nossa expectativa? A gente é muito por aquilo que a gente vê. Por aquilo que a gente olha no espelho e a gente vê refletir. E nem sempre aquilo que nós somos, em determinados momentos, nos agrada. Estou falando alguma mentira?
Porque muitas das vezes a gente olha para nós, para a nossa identidade, para aquilo que nós somos, e na íntegra nós ainda não chegamos aonde nós queremos chegar. E com isso, vem os medos, vem os anseios, vem a insegurança, que muitas das vezes, ao invés de nos fazer andarmos para frente, faz com que nós venhamos a andar para trás. Mas nós somos a imagem do Criador. Eu ouvi uma palavra muito interessante, de um homem muito sábio, que eu tenho acompanhado ele. E ele fala o seguinte: Deus deixou para criar o homem por último, para que o homem não opinasse na criação. Porque a gente é muito desapitada, né? Ah, isso daqui tá ruim, Deus. Isso daqui não tá muito bom, não. O que ele fez? Ele fez com que todas as coisas nós viéssemos a dominar. E eu pergunto, por que nós não temos domínio das nossas emoções? Por que nós não temos domínio daquilo que nós desejamos, daquilo que nós queremos? Sabe por quê, meu irmão? Porque a gente não acredita na potencialidade daquilo que Deus nos deu. Às vezes a gente acha que é muito aquilo que Deus está fazendo. Nós achamos que é muito o tamanho do nosso sonho. Eu me lembro que quando eu era criança, eu sempre fui uma pessoa muito espivitada. Muito. Tudo que eu colocava a mão, meu irmão, minha irmã, eu quebrava. Então, por eu ser muito agitada, por eu ser muito afoita, o que acontecia? Meu pai, minha mãe, minhas tias, as primas mais velhas, nunca deixavam a Joana fazer nada. Por quê? Quando a Joana fazia, a Joana quebrava. Mas eu sabia que eu podia. Então, o que eu fazia? Quando eles viravam as costas, eu ia lá e fazia. Aí, o que acontecia? Dava errado. Eu me lembro que uma vez minha mãe foi para uma aula de bolo, começou a virar boleira, começou a fazer bolo. E ela tinha uma trouxa de roupa para passar. Aí eu falei assim, vou passar roupa para minha mãe. Fui passar roupa. Queimei a coxa. Não vou mais fazer curso, porque essa menina acaba com tudo. Essa menina quebra tudo. Uma vez ela saiu novamente. Fui tirar o pó. Tem muitos aqui que não são dessa época, né? Mas muitos são, né? Da televisão de tubo, né? A televisão caiu. Eu não sei como aquela televisão nos espatifou. Então, tudo era assim. Tudo que eu ousava fazer, por eu ser muito ousada, querer fazer, sempre tinha alguém para dizer, não pode. O que é isso, tio? Ai, que ódio. Chouriço. O que é isso, tio? Chouriço. Porque eu era curiosa, eu queria saber das coisas. Por que eu estou falando isso para você? Eu tenho um exemplo muito bacana, e hoje está aqui diante de mim, eu vou usar o exemplo da Maria. Valentina. A Valentina, minha vizinha, ela é muito esperta. E eu sempre falo, né? Eu fico brincando. Olha, essa menina, ela é adulta, ela é muito inteligente. Então, o que tem que ser feito com a Valentina? Dar asas à imaginação dela para ela voar, para ela crescer. Porque a criança é a coisa mais sublime que existe. Porque a criança, ela tem sonhos, ela tem ideais. E o adulto, por ele ter tido algumas experiências ruins, eles querem abafar a potencialidade daquela criança. Isso não aconteceu só comigo, não. Acontece com cada um de nós. Com cada um de nós. Por quê? Os nossos pais, eles entendem que tem que nos colocar limites, claro. Mas existe uma ânsia muito grande dentro de você, desde que você é criança. Então, se você parar para pensar, esse daí, que é aquilo que bate forte dentro do teu coração, querido, é o teu chamado. É aquilo que você foi chamada para fazer. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu tenho dentro do meu coração uma força, um desbravamento tão grande, que às vezes quando eu olho para mim, eu falo, como eu posso? Como eu consigo? Mas quando eu vejo, eu estou fazendo. Essa impetuosidade que tem dentro de mim. Cada um de nós tem um chamado. E o Senhor chamou você para que você seja livre. Independente das opiniões, independente do que pensam de você, você tem que acreditar na sua identidade. A sua identidade não é essa que você vê. A sua identidade vem do céu. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. E o que está faltando para você colocar para fora tudo aquilo que Deus tem te dado? Quantas palavras que você se permitiu ouvir?
e que você pegou aquela palavra para você e acreditou. Porque a gente vai crescendo, as dificuldades vão vindo, as pessoas vão opinando. Ah, olha, acho que isso daqui não é muito bom. Ah, acho que isso daqui não é legal. E você começa a absorver rótulos, que quando você vê, você perde a real identidade que você tem. Isso é muito forte, irmão. Aí te vem o medo, a incerteza, aí você começa a não acreditar mais naquilo que Deus tem para você. Eu sempre fui uma pessoa muito inconformada. Eu vejo algumas situações e enquanto eu não faço, eu não sossego. E eu começo a pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda, né? Aí devagarzinho, porque cada um tem um jeito. Eu não estou falando para você que de uma hora para outra você vai virar Joana Augusta, você vai virar a Nádia, porque a Nádia ela tem um perfil e eu tenho outro. Mas se eu estou junto à Nádia, nós nos completamos. Ela tem a parte que eu não tenho e eu tenho a parte que ela não tem. E nós fomos chamados para vivermos assim, mas com a realidade daquilo que Deus tem para nós. Só assim, irmãos, a gente pode ser livre. Porque enquanto você não entende quem você é em Deus, você fica prisioneiro. Igual aquele pássaro que você abre a gaiola e ele continua ali dentro. Sabe? Sem ter entendimento daquilo que você é. Deus não te chamou para sucumbir. É como o pastor Marcos estava pregando aqui no domingo. Querido, nós somos a nossa história. Nós temos que escrever a nossa história. Chega de ficarmos vivendo de testemunho dos outros. Você tem potencial, você tem testemunho para dar, você tem coisa para fazer. E por que você não faz? Se você sabe o que você tem que fazer, eu costumo dizer que se você sabe e você não faz, é porque você não sabe. Você precisa ter entendimento de quem você é. Eu marquei um versículo aqui, que está lá em Gênesis no capítulo 37, do 1 ao 27. Gênesis, capítulo 37. Do 1 ao 27. Aqui relata a história dos sonhos de José. E diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer-lhe uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando encontrou os seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça um sonho que eu tive. Eu imagino a empolgação dele falando. Ouça o sonho que eu tive. Disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e os irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e a sua mãe e os seus irmãos viveremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia
sobre aquilo. José era um sonhador. Eu creio aqui que muitos já ouviram falar na história de José e o que ele sofreu com os sonhos que ele tinha. Quando Deus nos dá um sonho, Deus nos dá uma expectativa e nos dá uma esperança. Por isso que a gente fica assim, quando a gente sonha, é tão bom, né? Quando você idealiza alguma coisa, você começa a planejar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o sonho que Deus te deu, não é apenas para ficar dentro do teu coração, não é apenas para que você fique sonhando. O sonho que Deus te deu é para ele se tornar real. Mas para isso você precisa de ações, você precisa agir em relação ao teu sonho. E José, muito imaturo, começou a contar, como muitas das vezes a gente faz. A gente começa a falar os nossos sonhos com pessoas erradas. E essas pessoas, ao invés de nos impulsionarem, nos colocam para trás. Porque as pessoas são assim. Elas se medem por elas mesmas. Então, aquilo que eu acho que eu não tenho potencial para fazer, eu meço a Vanessa, achando que ela também não pode ir. E às vezes a gente vê as pessoas alcançando e a gente se pergunta, como? Querido, quando Deus te der um sonho, simplesmente acredite no sobrenatural daquilo que Deus pode fazer para você. Não acredite nas limitações que o outro pode trazer para você. E ele teve outros sonhos. Eu creio que o pai de José, nem ele mesmo sabia por que ele estava dando aquela túnica tão diferente para aquele filho. Por que ele amava tanto aquele filho? Aquele filho, ele tinha um propósito. E é assim que Deus vê a mim e a você. Ele tem uma túnica preparada para você, brilhosa, brilhante, para você passar e as pessoas verem. Porque nós somos o exemplo vivo, nós somos a Bíblia viva de Jesus. Amém? As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós referência. Poxa, olha ali como é que ela vai. Olha como ela chegou até ali. Olha o que Jesus fez na vida dela. Nós temos que ser exemplos para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, para a nossa família. Porque nós somos especiais. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E aquele homem tinha algo especial. Assim como eu e você também temos. Mas, muitas das vezes, o nosso sonho grande faz com que as pessoas, já viu aquele olhão do WhatsApp? Tô de olho, né? Eu boto muito isso no grupo da família. Tem gente que não fala nada, só fica lá, olhando, né? No grupo dos amigos. Por quê? Só querem ver. Tem pessoas que apostam, gente, em mim e você. Deixa eu ver aonde ela vai chegar. Deixa eu ver até onde ele vai. Será que vai mesmo? Será que consegue? E se a gente não acreditar na liberdade que Deus tem para nós e na imagem do Criador que nós somos, a gente sucumbe. Olha, em mais ou menos 2008, eu iniciei firme e forte a minha autoescola. Com muita determinação, com muita coragem, fui lá, paguei, me lembro que eu passei o cartão, fiz todas as aulas teóricas. Queridos, e eu falei, estou fazendo autoescola, vou comprar o meu carro. Uma palavra de uma pessoa muito forte na minha vida, falou assim para mim, você dirigir? Você acredita? Eu fiz todas as aulas teóricas, todas. Só faltava pagar o Duda para poder fazer as aulas práticas e iniciar. Eu parei. E assim, eu falei, gente, como é que pode? E às vezes você não acredita. Tem tanta força a palavra negativa. Por quê? Se você não conhece a Mary. Se a Mary chegar para você e falar assim, vai acontecer algo ruim com você ali, você não vai acreditar, você não vai dar trela, você não conhece. Mas se a tua mãe chega para você, olha, não passa ali não, que o negócio vai ficar difícil para você. Você para. Não é assim? Porque tem força. Mas mesmo assim, a gente tem que filtrar. Por isso que a gente tem que aprender a discernir o ambiente. O que eu quero? Aonde eu vou chegar? Você tem que ser inteligente.
Ontem eu estava numa roda de amigos e tinha um casal muito bem sucedido. E eu me lembro que eles estavam brincando. E ela falou assim, ele falou assim, eles estavam brincando. Olha de onde você saiu. Aí ela virou e falou assim, para mim não importa de onde eu saí, importa é aonde eu cheguei. Eu falei, muito bem, é isso aí. Porque não importa como é que foi o teu começo. Porque a palavra de Deus nos diz que o fim é melhor do que o começo. Sábio falou isso, Salomão. O fim é melhor do que o começo. Por isso que a gente tem que entender qual é o meu sonho, aonde eu quero chegar. Ver direitinho o teu início. Trilhar aonde você quer chegar. Para quando você chegar lá, ó, com louvor, com honra, com glória, entendendo o teu chamado, entendendo o seu propósito. José, ele pelejou por causa do sonho dele. Foi parar num calabouço, né? Foi preso, foi enterrado. Aconteceu muita coisa na vida de José. Mas ele sabia quem ele era. E o próprio Deus o fez com que ele chegasse diante dos grandes. E eu quero contar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Quando você entende quem você é, fulano está metido, fulano está com o nariz em pé. Não é isso, não importa. Entenda o teu chamado, entenda o teu propósito, entenda aonde Deus quer levar você. E quando você entende isso, querido, você não tem medo de nada. Você acredita naquilo que Deus tem para você. Hoje, eu estava lá na loja e eu subi, fui lá em cima, fui ao banheiro, escovei meu dente e estava pensando, né, naquilo que Deus tem feito na minha vida, de como Deus tem trabalhado. E eu estava olhando para o teto, né, do rebaixamento. E eu estava pensando, eu falei, Senhor, como pode o Senhor ter me abençoado dessa forma? Nada do que existe na minha loja existia. Há 3 meses atrás ali era um breu, era tudo preto, não tinha nada. E eu acreditei naquilo que Deus tinha para mim. Sem um tostão. Não explica. Aquele louvor, ele é muito interessante quando ninguém explica Deus. Mas eu acreditei naquilo que o Senhor estava falando no meu coração. E com a força do meu trabalho, porque Deus, ele abre a porta, mas você permanece com ela aberta, com a tua sabedoria, com a tua diligência, com a tua inteligência, honrando ao Senhor. E eu estava com meu coração muito grato. Eu falei, Senhor, tudo isso aqui o Senhor me deu. E eu fiquei pensando nos valores, porque não eram valores pequenos. Um rebaixamento de R$2.500, que para mim era muita coisa. Um drywall que eu botei de mais R$1.700. Mão de obra de pedreiro, que foi numa média de R$2.800. Todo o material que foi comprado. E tudo com a força do trabalho. O Senhor foi abençoando. Eu fui vendendo, fui empreendendo e fui fazendo. E eu falei, meu Deus, olha onde o Senhor está me levando. Porque o sonho sempre teve dentro do meu coração. Eu sempre sonhei ter um negócio. Já abri um negócio, já fracassei. Foi num tempo que não era um tempo favorável. E hoje eu entendo o tempo de Deus para a minha vida. E quando você deixa o Senhor no controle da sua vida, Ele faz as suas agendas. Eu trabalho com Honda, todos vocês sabem que eu já tenho um tempo que eu trabalho na Honda. E eu tenho muitos clientes que também pedem Yamaha. E estava muito difícil de eu conseguir, não tinha contato nenhum. E na semana passada, estava chovendo muito, chovia muito. E eu tinha 2 motos para entregar. E aonde eu entrego moto, na Barra da Tijuca, é um espaço aberto. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? E eu tentei retardar a entrega. E o próprio cliente falou assim, não, Joana, eu pego outro dia.
E o outro eu estava tentando entregar aqui mesmo em Nilópolis. Quando eu liguei para retardar o caminhão já tinha saído de Petrópolis. Eu falei, eu vou ter que ir. Liguei para Alexandre, liguei para minha companheira, falei, Lê, vamos de carro. Uma moto era dela, a outra era minha. Ela falou, vamos, Jô, vamos de carro. E deu uma pane no meu telefone. A conta jurídica não funcionava de jeito nenhum funcionava. Eu falei, eu vou ter que ir lá na agência do Bradesco. O caminhão não tinha chegado, os clientes também ainda não. E eu fui lá no Bradesco. Meus irmãos, era um clique. Eu não sabia mexer, na verdade, no aparelho. E a gerente falou assim, não, clica aqui. Agora bota a senha. Eu falei, Aí Sentei ali na minha quietinha. Daqui a pouco eu só escuto aquilo assim. Oi, Joana. Aí eu falei assim, oi. Aí quando eu olhei, era o meu antigo chefe. Dono da primeira Honda que eu trabalhei, que eu saí. Aí eu falei, me desculpa, eu nem conheci o senhor de máscara. E ele estava com o cabelo pintado bem de preto, né? E eu não conheci. Aí ele falou, como vai você? Aí eu falei assim, eu vou bem. O que você está vendendo lá? Como que está a loja em Nilópolis? Aí eu, hã? Aí eu falei, tá bem, tô lá, tô vendendo. Aí ele falou assim, e o que você está vendendo? Aí eu falei, eu tô vendendo Honda e tô começando a trabalhar com moto de motor. E ele, Yamaha? Aí eu falei, Yamaha ainda tá um pouco difícil, porque não tô conseguindo parceria que não tem. Irmãos, ele pegou o telefone dele. Só um instantinho. Fulano, oi, tudo bem e tal? Olha, eu tô aqui com a melhor vendedora que eu tive no meu showroom. E eu quero e preciso que você forneça a Yamaha para ela. Tudo bem? Pode confiar, gente de confiança. Se ela fizer qualquer coisa errada, eu mesmo vou a Nilópolis atrás dela. E eu fiquei branca. Ele me deu um oi no celular, falou assim, daqui a pouco ele está entrando em contato contigo. Eu nunca imaginei que aquilo pudesse acontecer na vida. É um homem que mal te dá um bom dia. É um homem que quando eu decidi sair, ele não quis nem olhar para minha cara, porque tipo assim, a gente tem que reconhecer quem nós somos. E eu sei que eu sou uma boa vendedora. Eu sei que eu trabalho direito. Eu sei que eu dava rentabilidade para a concessionária. E ele não gostou da ideia de eu sair, mas eu saí. E ver aquele homem me dar o contato e fazer tudo para mim sem eu pedir, me desejar boa sorte, me abençoar. Eu falei, muito obrigada. O homem ligou para mim, eu mandei mensagem para ele, agradecendo. Ele é muito seco, né? Ele só fez assim, com o dedinho. Eu falei, valeu. Quando foi no sábado, já estava eu lá assinando o contrato, resolvendo tudo. E agora eu também vendo Yamaha. Querido, a palavra de Deus diz que Deus ele vai inclinar o coração do rei para você. Milagre. Isso foi um verdadeiro milagre. E você precisa experimentar a cada dia daquilo que o milagre que Deus tem para você. Deus tem algo novo. Nós cantamos, eu quero viver algo novo. E qual é algo novo que você está desejando, que você está almejando para a sua vida? Decisão. Você precisa tomar decisão. Ter atitude de homem e mulher sábio. Acreditar. Meu Deus, isso não é para mim. É sim. Se Deus está colocando o sonho no teu coração, é porque é para você. E para finalizar, eu quero ler com você um versículo que eu sou apaixonada. Que está lá no livro de Jeremias. Jeremias 29. Você pode abrir comigo? E aí, né? Começam os burburinhos, né? Os comentários. Porque as pessoas comentam. As pessoas falam a teu respeito.
Por isso que a gente tem que estar sempre revestido da armadura de Deus. A gente tem que se blindar. Aí hoje ligou uma conhecida, né? Joana, tu não sabe o bafafá que estava aqui. Aí eu falei, o que aconteceu? Aí tinha que ver o burburinho que estava dentro da concessionária. Esse jeito ela falando, né? Aí a nega não é fácil. A nega tá vendendo em amarra. Para quem dizia que ela não ia dar certo, hein? Eu falei, mentira, amiga. Estão falando isso de mim? Glória a Deus, glória a Deus, né? E assim vai. As pessoas falam, as pessoas comentam. Eu sei que tem pessoas que estão olhando e falando, vai dar errado. Mas fiel é aquele que me prometeu. Fiel é quem me deu a promessa. E eu acredito, é nele. A minha imagem é dele. A minha força vem dele. E a tua também. E lá em Jeremias 29:11 diz assim, eu amo esse versículo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de lhe dar esperança e um futuro. Então, vocês chamarão a mim, virão a orar a mim, e eu ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me buscarem de todo o vosso coração. Deus diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar um fim que você deseja. Tem uma versão que diz assim. E Deus pergunta para você nessa noite, qual é o fim que você tem desejado? O que você tem sonhado para você, para a tua família? Sábado eu estava no salão, fazendo o meu cabelo, e estávamos falando sobre ciclos, sobre aniversário, sobre festa, e eu estava falando com as meninas o quanto eu amo fazer aniversário, que eu propago, que eu falo para todo mundo. Aí teve uma que falou assim, eu não gosto de fazer aniversário não. Eu falei, por que você não gosta de fazer aniversário? Porque quando eu tenho que comprar algo novo, eu compro. Quando eu tenho que fazer isso, eu faço. Eu não espero o meu aniversário para fazer. Eu falei para ela, eu também não espero. Se eu quero comprar alguma coisa, principalmente mulher, né? Quando está em liquidação, né, Vanessa? Não, Marisa está com uma promoção maravilhosa, gente, de inverno. Você vai lá e é 50% do valor que você vê. Você vai lá e compra. Eu compro. Mas no dia do meu aniversário é uma renovação de ciclo. Eu comemoro mais o meu novo ciclo do que essa questão de ano novo. Porque é um novo ciclo. Eu estou fechando uma página e abrindo outra. E comecei a incendiar ela. Comecei a falar, pensando bem. Eu falei, pois é, filha. Tem que viver algo novo daquilo que você tem para você. E assim são as fases da nossa vida. Pode ser que você esteja numa fase ruim. Que você não esteja num vento muito favorável. Mas Deus está contigo no meio do vento. Deus está contigo em meio a toda a turbulência. E vai levar você aonde você precisa chegar. Em nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Coloca a mão no teu coração. Olha para dentro do teu coração. Olha para dentro do teu interior. Quando você coloca a mão no teu coração, você sente, ele está pulsando. E se ele está pulsando, é porque tem vida dentro de você. O Senhor está fazendo essa vida continuamente aí dentro do teu peito. E isso é para te fazer prosperar. É para fazer você chegar a um novo nível com Ele. De intimidade, de esperança, de expectativa. O Senhor, Ele já nos libertou. E é para a liberdade que Ele nos fez, para sermos homens e mulheres livres diante da presença dEle. O que você tem sonhado? Qual é o teu sonho? É um sonho de consumo? É uma conquista? É abrir o teu negócio? É um emprego que você almeja? É um concurso que você quer realizar? Não sei. É comprar o teu carro, é construir a tua família, é ter filhos. Não sei. Mas eu sei que você tem um sonho. E se você está vivo, você tem que ter esperança no teu Criador. E Ele vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Pai, em nome de Jesus,
os filhos já estão aqui nesse lugar. Todo o ambiente já foi formado aqui nesse lugar. E mesmo antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já sabia cada um que estaria aqui presente nessa noite, para ouvir a tua palavra, para ouvir as canções que foram entoadas. Nada é por acaso, porque a tua palavra diz que nenhum fio do nosso cabelo cai sem que do céu o Senhor permita. Então, Pai, eu sei que a sua palavra foi ministrada e a tua palavra, a tua semente, ela nunca, nunca, nunca ela volta vazia. E eu quero profetizar nessa noite que todos os corações desse lugar são uma terra fértil, uma terra frutífera, que há de prosperar a 30 e a 100, porque a tua palavra há de ser próspera no coração de cada um dos meus irmãos e no meu coração também. Eu peço ao Senhor que o Senhor esteja fortalecendo a cada um. Chegamos à última terça-feira do mês, que é a nossa campanha de rompermos os nossos limites, de conquistarmos a nossa liberdade. Todas as palavras foram voltadas com esse intuito, para esse entendimento. E eu creio, Pai, que nós recebemos e entendemos que nós somos livres diante da tua presença, para prosperarmos no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Senhor, seja conosco e que essa palavra germine em nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê uma forte aplauso ao Senhor. O Senhor é bom, Ele é maravilhoso.